Olá, sou Edmar Ruiz, sócio proprietário do escritório Edmar Ruiz Advogado, mais uma vez aqui com esse projeto que eu tanto gosto, que eu abraçamos aqui, falando, desmistificando, simplificando o direito previdenciário e o direito do trabalho. Na outra oportunidade falamos sobre direito previdenciário, hoje voltamos ao tema direito do trabalho, ao tema horas extras, um tema aí comumente do dia a dia, da vida do trabalhador, para o qual falamos, né, que é o destinatário da norma, o tão sofrido trabalhador, né, que precisa ter o direito à informação, né, saber dos seus direitos para poder exercê-los na plenitude. Aqui ao meu lado, Dr. Sérgio Macário, supervisor aqui do nosso departamento trabalhista do escritório, meu amigo, né? Não tem pessoa melhor para dividir a mesa quando se trata desse assunto, direito do trabalho, essa pasta com esse tema palpitante, Dr. Sérgio, horas extras. Boa noite a todos, uma alegria novamente estar aqui falando do direito do trabalho, que é um ramo do direito mais social que existe, e como bem alertou aqui o Dr. Edmar, desmistificando o direito, né? Levando conhecimento aos trabalhadores que vêm sofrendo aí não só os impactos sociais, mas sobretudo a avassaladora retirada de direito. Então, para mim, é mais uma vez uma alegria, doutor Edmar, estar sentado aqui ao seu lado, para que a gente possa bater um papo aí, levando aí a nossa classe trabalhadora aí um pouco de conhecimento. Perfeito. Lembrando, como a gente lembra em todas as nossas lives, que os temas aqui tratados são temas genéricos, né, tá? Então, os temas específicos, os temas concretos, né, tá? Que do dia a dia do trabalhador, o trabalhador deve procurar um advogado da sua inteira confiança. A gente vai tratar aqui de uma forma doutrinária, né, de uma forma do como está na lei, de como a justiça entende este tema, horas extras, para levar justamente a informação, o direito à informação, né? Tá? Doutor Sérgio, eu gostaria de começar a fim de que nós explicássemos para o nosso público do Facebook, né? Que é um grande público, por sinal, o que é hora normal e o que é hora extra, né? Essa é uma boa pergunta, né, doutor Edmar? Porque em muitos locais aí, as horas normais, elas acabam se confundindo com as horas extras, e isso tem um impacto muito significativo, inclusive na vida social da classe trabalhadora, né? As horas normais são aquelas horas contratadas para que a pessoa vá lá na empresa e preste serviço. São aquelas horas delimitadas, seja pela CLT ou mesmo pela Constituição Federal, que geralmente, via de regra, são 8 horas de trabalho diários, 1 hora de almoço, né? Essa 1 hora de almoço ela não conta para efeitos de computação da jornada de trabalho, né? E as horas extras são aquelas, como o próprio nome diz, as horas que excedem essa jornada de trabalho delimitada pela Constituição Federal. É bom lembrar, doutor Edmar, que aqui nós estamos tratando da regra, tá? Existem outras normas que nós não vamos aqui nos debruçar sobre elas, porque senão nós vamos ficar aqui a noite inteira. Profissões específicas, professor, enfim, né? Tem motorista, né? Os advogados. Sim, perfeito. Então nós estamos tratando aqui da grande maioria, né? Que é a regra geral, podemos assim dizer, né?
Então, o doutor Sérgio está falando aqui, né, que as horas normais, assim consideradas pela legislação e pela Constituição Federal, são 8 horas diárias e 44 horas semanais. 44 horas semanais. O que foge disso são consideradas como horas extraordinárias e assim devem ser remuneradas além das horas normais. Né? Além das horas normais. Inclusive, nós não podemos esquecer, doutor Edmar, da própria hora do almoço, né? Tem muita gente que está almoçando, estou aqui almoçando, trabalhando, você não sabe se a pessoa está descansando, porque a hora de almoço, na realidade, ela é uma hora afeta para que a pessoa repouse, para que a pessoa ali se restabeleça fisicamente para voltar ao trabalho. Então, quando ela não goza dessa 1 hora de trabalho, também é tido como hora extraordinária. Perfeito, perfeito. É norma de rigidez, né? Isso. De saúde do trabalhador, né? E os tribunais têm entendido, né, doutor Sérgio, que se o trabalhador ele não goza dessa hora por completa, ele deve ser indenizado na integralidade. Por exemplo, né? Se ele fez apenas 15 minutos de almoço ou de janta, né, deixou de gozar os outros 45 minutos, né, a empresa, né, se acionada na justiça, deverá pagar não somente os 45 minutos, perfeito, nesse caso que eu ilustrado, mas sim a hora cheia. A hora cheia. A 1 hora, né, doutor Sérgio? Justamente, doutor Edmar, esse ponto que o senhor trouxe é uma grande realidade. Porque, como nós falamos aqui nas outras lives e falamos aqui no próprio início, que o direito do trabalho teve aí uma reviravolta muito grande, retiradas de direitos, com essa reforma trabalhista que houve agora em novembro de 2017, o legislador ele tentou aí, na calada da noite, fazer com que o horário do almoço, se o trabalhador almoçasse apenas 15 minutos, ele apenas pediria a diferença. Mas as cortes superiores, embasada nisso que o senhor falou, que é uma hora que a pessoa tem que se revigorar, que é uma hora para que ela possa ter sua rigidez física plena, recuperada, a empresa ela tem que ser punida e pagar a hora cheia. É assim que o Tribunal Superior do Trabalho tem decidido, inclusive na súmula 437, que fala que a não concessão da hora cheia de almoço, ela deve ser paga em sua totalidade. Então, tamanha preocupação nesse instituto que é o horário de almoço. Acrescido de 50%. Né? Acrescido de 50%. Isso é bom lembrar, caso não exista uma previsão diferente e para maior nas convenções coletivas de trabalho. Ah, perfeito. O Dr. Sérgio está falando aqui que a lei assim estipula, né? Estipula. Porque a hora extraordinária ela sempre vale mais do que a hora normal, né? Porque está trabalhando além do que o legislador assim determinou, né? Tá? Então, nesse sentido, se o acordo coletivo, que é aquele acordo feito entre o sindicato, né? O sindicato da categoria e a empresa, né? Ou o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, que é a convenção coletiva, estipular um percentual maior do que esses 50%, 60%, 70%, deve ser observado pela empresa o pagamento deste percentual a maior que consta em acordo ou convenção coletiva. Por isso fica a dica, doutor Edmar, que todo trabalhador deve, enquanto estiver ali no seio daquela empresa trabalhando, procurar identificar qual é o sindicato representante da sua categoria. Porque isso, quando você se desligar da empresa e precisar ir ao colo da justiça, pleitear os seus direitos, isso faz uma tamanha diferença na entrega e na busca desses direitos. Porque às vezes o trabalhador não se identifica, não sabe, e as empresas trazem
muita dificuldade para que aquele trabalhador possa saber qual é o sindicato, qual é a convenção coletiva que ele vai ali fazer jus e ter seus direitos assegurados. Perfeito. Porque o trabalhador, muitas das vezes, ele fala assim, minha empresa, eu faço horas extras e minha empresa remunera adequadamente, remunera corretamente, remunera a base de 50% a mais, né, do que a hora normal. Mas, se no acordo ou na convenção coletiva estiver estipulado, ele tem direito a receber essa diferença do que foi pago, a menor, para o percentual maior. Né? Perfeito. Por isso que é a importância de saber identificar o sindicato correto. Via de regra, os departamentos de RH, eles não gostam desse tipo de informação. Então você pode ir no sindicato, quando tiver alguma assembleia, busca essa informação, porque certamente ela vai ser de muito agrado num futuro próximo. Perfeito. Doutor Sérgio, já começa a pingar aqui as perguntas do pessoal que está nos prestigiando na internet, né? É uma pergunta aqui do Ricardo Marques, né? Quem trabalha no regime 12/36, quando é feriado, tem direito a receber como hora extra? Isso daí, Ricardo, geralmente as normas, elas são disciplinadas pelos sindicatos. Primeiramente, a gente precisa saber identificar qual é a categoria que você está afeto. Por que isso? Nem todas as categorias são permitidas trabalhar em escala 12/36, justamente por conta dessa escala diferenciada das 8 horas constitucionais. Mas, para quem trabalha nessas escalas 12/36, o feriado ele passa a ser um dia útil. Então, você acaba não se beneficiando por completo dessas benesses da lei do acréscimo legal. Perfeito, maravilha. Vou dar os abraços aqui, né? Os corriqueiros abraços, não poderia faltar, para Ana Paula Santella ou Sontella, me desculpa, Ana Paula, por qualquer imprecisão, ao William Souza e ao meu mano, aqui, meu mano, ele não é santista como eu, é corintiano, viu? Ovelha negra da família, doutor Sérgio, mas tá prestigiando aqui, né? Tá prestigiando, o time dele tá embaixo, né? É bem verdade. Um abraço para o Edilson Ruiz, te amo, mano. Doutora Ana Paula Santella já participou aqui da outra live conosco, ela sempre está presente, seja na live trabalhista, como na live do direito do trabalho, ela tem acompanhado aí. Perfeito, maravilha. O nosso bate-papo. Um abraço para a doutora Ana Paula. Uma pergunta que até na doutrina aí, né, pro nosso pessoal, né, que não está acostumado com esse termo, né? Doutrina são os pensadores, aquele pessoal que escreve livros a respeito do tema. Então, até esses catedráticos, esses professores de direito, né? Não são unânimes acerca desse assunto. É um assunto aí até polêmico, mas temos uma corrente majoritária, né? O que a maioria pensa a respeito. Então, não poderia deixar de perguntar para o Dr. Sérgio Macário: o empregado pode se recusar a trabalhar em horas extras? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta e uma pergunta muito perigosa. Por que é uma pergunta muito perigosa, né? O Dr. Edmar aqui falou que há uma corrente majoritária, ou seja, a grande maioria dos pensadores do direito, aquelas pessoas que firmam correntes aí e acabam fazendo fileiras de pensadores, né, que as pessoas acabam se filiando ao que pensam, eles dizem que o trabalhador não pode se recusar a prestar horas extras, por base e com amparo no princípio da colaboração, né? Por outro lado, existe um outro princípio dentro do direito que chama o princípio da subordinação jurídica. E o empregado, ele é obrigado, muitas vezes,
a submeter aos comandos dos empresários, né? Imagine você está lá trabalhando, chega um pedido de última hora e o empregador chega e fala: doutor Edmar, você pode fazer horas extras que a empresa está precisando de você? Como agir nesse momento? Como que você vai poder virar para o empregador e falar: olha, infelizmente hoje é meu dia de jogar bola, eu tenho um churrasquinho, como fazemos? Né? Será que o trabalhador tem esse espaço para recusar ali desenvolver um trabalho de horas extras? Certamente não. Certamente não. Dizem que 1 minuto ou alguns segundos de pensamento valem e mantêm o emprego. Por quê? O empregador ele vai se sentir ali desprestigiado com esse empregado. E isso gera dentro da própria empresa um descontentamento onde outros trabalhadores podem chegar e falar: se o fulano não fez, por que eu tenho que ficar? Né? Por outro lado, o trabalho está ali, e o trabalhador também está ali, para servir e colaborar com o crescimento da empresa. Agora, resta saber, é uma empresa idônea que remunera de forma correta os seus funcionários? Né? Eu particularmente penso que o trabalhador ele tem a liberdade em escolher ficar ou não ficar. Porém, não é de bom tom que o trabalhador diga não no momento desse. Porque onde nós temos infinidades de desempregados, onde esse trabalhador vai recusar a prestar aquele auxílio para a empresa, certamente ele pode correr o risco de ser dispensado. Perfeito. Bom, é importante deixar claro que é uma excepcionalidade, né? No momento que entrou um pedido na produção, né? Um pedido um pouco maior e é preciso, né, atender aquele pedido, então é de bom tom que o empregado, né, colabore com o empregador nesse sentido, desde que seja remunerado de acordo, né, com a lei, efetivamente. Não pode ser, né, doutor Sérgio, uma questão habitual, né, tá? Não pode efetivamente as horas extras serem uma coisa corriqueira, né, tá? Todos os dias o empregado é obrigado a fazer horas extras. Aí não, né, doutor Sérgio? Aí, doutor Edmar, aí beira o absurdo, né? Porque os trabalhadores já passam a maior parte do seu dia dentro do chão de fábrica, como é chamado, trabalhando, cumprindo determinações, cansado, onde muitas vezes as empresas não têm condição de manter a integralidade física desses trabalhadores. E quando você trabalha em demasia, todo dia em horas extras, todo dia um trabalho pesado, o corpo não aguenta. E com isso, vem os acidentes. Então a própria Justiça do Trabalho, através do TST, doutor Edmar, ela limita, né, essa questão de horas extras de forma habitual. Sim, sim. Porque tem a questão fisiológica, né? Como o doutor bem mencionou, né? Que está estritamente ligado com o bem-estar, com a saúde do trabalhador, né? Que esse excesso de trabalho habitual pode causar. Tem a questão sociológica, porque aquilo acaba afastando ele do seio da família, a convivência social com os amigos, né? Perfeito. E também a questão mercadológica, né? Porque se eu sobrecarrego um determinado trabalhador com muitas horas extras, né? Esse trabalhador pode estar fazendo uma tarefa de um outro trabalhador, está deixando de gerar um outro posto de trabalho, né? Perfeito. Então tem todas essas questões que devem ser levadas em conta, doutor Sérgio. E foi muito bom quando o senhor pontuou a questão sociológica, porque vamos trazer em mente aqui um raciocínio em busca do capital. A nossa sociedade, ela é uma sociedade capitalista. Imaginemos uma mãe de família que no Dia das Mães ela é obrigada a sair
para trabalhar, né? E volta, às vezes, no final da tarde, no começo da noite, ou às vezes nem vem para casa, porque está numa dessas escalas 12/36. Ela ali não está com a sua família, num dia que era para ser um dia de alegria, para que a família possa se unir, para que a família possa confraternizar. E a mãe, ela, no entanto, vai estar lá, dentro de uma empresa, dentro de uma loja. E muitas vezes, essa loja, ela não vai ter um retorno financeiro para que aquela pessoa esteja lá. Né? Um dia das mães chuvoso, a senhora tem que vir trabalhar. Nós deixamos de alimentar, e nessa questão, a família vai perdendo um espaço muito grande. Nós temos na Constituição Federal o direito ao lazer, pouco explorado. Nós temos também na Constituição Federal a função da dignidade, a função social da empresa nos contratos de trabalho. Perfeito. E às vezes, em busca do capitalismo desenfreado, em busca de uma nova recolocação, um posto de trabalho, a empresa acaba sacrificando alguns trabalhadores, muitas vezes não os remunera de forma adequada, pagando esse acréscimo das horas extras, mas para o bel prazer de ter aquele funcionário dentro do seu estabelecimento. Então nós precisamos, doutor Edmar, mais do que nunca, repensar a nossa sociedade. Bem isso mesmo, ótima colocação, né? Que tem um viés social, né? Que o direito do trabalho, né? Esse princípio maior que rege, né? Então, essa questão social tem que ser observada, sem sombra de dúvidas. Acho que nessa esteira, né? Questão que ia falar um pouco na frente, mas nessa esteira já cabe a gente falar da interjornada, né? Interjornada também. O que é interjornada? Né? Diferente da intrajornada, né? Que é o que nós já mencionamos aqui, a hora de almoço, a hora de refeição, né? Seja almoço, seja janta, pelo horário que a pessoa trabalha. O interjornada é aquele espaço, né? Entre uma jornada e outra. Né? Então, o que tem disciplinado, né? Os tribunais têm assim, isso está subulado, essa questão, né? O que os juízes têm entendido é que se eu deixo a jornada de trabalho hoje, eu somente posso retornar após 11 horas. 11 horas. Né? Para eu ter essa recomposição, né, física já mencionada, e ser respeitado esse convívio mínimo com a família, né? Isso nós temos visto que as demandas judiciais estão crescendo demais. E isso acontece também naquelas escalas, doutor Edmar, 12/36. Ou quando... 12/36 não, minto. Quando a pessoa trabalha sábados alternados, sobretudo nos horários noturnos. Que ela sai tarde da noite e no outro dia, no sábado, ela tem que estar lá bem cedinho para trabalhar. Ela não tem o descanso mínimo exigido pela lei. Como que um trabalhador desse vai ter atenção para trabalhar numa guilhotina? Como que um trabalhador desse vai ter atenção para dirigir um carro? 8 horas, está na rua. Põe em risco a saúde. Põe em risco a saúde. Então, fisiologicamente, os estudos e a lei propriamente baseada nos estudos, elas recomendam que esse trabalhador que trabalha na interjornada, ela tenha 11 horas de descanso. Perfeito. Nós chegamos a falar aqui do acréscimo de 50%, né? Não falamos do 100%. Então, acho que seria bom a gente pontuar essa questão de que forma deverá ser remunerada a hora extraordinária, a hora extra. Nós lembramos que existe a previsão na CLT, na Constituição Federal, que é o nosso norte, são patamares mínimos, né? Num feriado, por exemplo, ou num domingo, o trabalhador tem que receber 100%. É o que diz a Constituição Federal. Mas, por outro lado, também, como o doutor Edmar já fez menção atrás,
Há as questões dos acordos coletivos, as convenções coletivas, que esse acordo ele pode prever para domingo e feriado um plus, que seria esse 100%, poderia ser 120%, 150% a mais da hora normal semanal. Perfeito. Tá? Menos não pode, apenas mais. Perfeito. Então a regra é essa, a hora extra executada, trabalhada de segunda a sábado, né, um acréscimo de 50%, Sim. além da hora normal e, como o Dr. Sérgio bem falou, né, a hora extraordinária trabalhada aos domingos e feriados, mais 100% sobre a hora normal. É importante nós falar, e lembrando que não respeitado, né, o intervalo intra-jornada e não respeitado as 11 horas do interjornada, deve ser remunerado como hora extraordinária também, né? Como já mencionado aqui. É importante, não tínhamos colocado na nossa pauta aqui, mas acho que é importante frisarmos o pessoal que trabalha no calor excessivo e no frio intenso, né? Que nós temos a NR, a gente tem norma específica, e quem trabalha em hipermercados, por exemplo, né, que trabalha ali entrando e saindo de câmera fria, trabalha no açougue, ou trabalha ali no balcão de frios, né, em contato ali permanente com o refrigerador ali, né, o galpão refrigerado, ele não pode trabalhar, né, sem ser dado micropausas durante a jornada de trabalho, assim como o pessoal que trabalha em boca de forno, né, tá? A questão de pizzaiolos também, aí vai depender logicamente do laudo, né, para medir a temperatura lá e tudo mais. Esse pessoal não pode trabalhar a hora corrida, deve ser concedida micropausas, né? Para o calor tem uma regra específica, para o frio tem outra regra específica, durante a jornada de trabalho, para a recomposição orgânica desse trabalhador, né, doutor Sérgio? Perfeito, doutor Edmar. Como vocês estão prestando atenção, a nossa fala ela está muito ligada em excesso de trabalho e recomposição física dos trabalhadores. Trabalhar num ambiente com muito calor, que você fica adentrando em câmeras frias e vem para o ambiente normal, o que gera isso? Um abalo à saúde do trabalhador. Por isso que o legislador, ele fala que tem que ter essas micropausas de 15 minutos, né, a uma determinada jornada que a pessoa está exposta, justamente para que ela se revigore. O corpo não sofra tantos impactos, né? E isso acaba, mais para frente, lesando muito a saúde física da classe trabalhadora. Se essas micropausas não forem concedidas pelo empregador, o empregador deve remunerar aqui. Pessoal, me desculpem, acabou tocando o celular aqui no ambiente, se houve uma percepção aí de quem está assistindo, desculpe a nossa falha aí, né? E isso não é hora de intervalo, vamos continuar trabalhando. Doutor Sérgio, é importante esse tema aqui, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, gente, o órgão máximo da justiça, com sede lá em Brasília, né, que trata do tema direito do trabalho, que é responsável pelo julgamento das causas trabalhistas, né, tá? Muitos processos de trabalhadores acabam desaguando, né, via recurso do próprio trabalhador ou via recurso da empresa lá no TST. O TST soltou aí uma questão que as horas extras está entre os 10 temas mais requisitados na Justiça do Trabalho. Então, os processos, né, as demandas, os pedidos na Justiça do Trabalho, as horas extras está entre o top 10 ali, né? Então, é algo muito recorrente, muito do dia a dia do trabalhador, né?
Então, muitos trabalhadores acabam enfrentando essa questão, né? O senhor vê, né? Nós estamos aqui frisando essa questão, né? E hoje nós estamos trazendo essa conversa das horas extras aqui, não é por menos. É que a classe trabalhadora, ela está muito exposta a esse tipo de trabalho excessivo. E se existem esse número de processos absurdo para estar no top 10, é sinal que as empresas não observam os direitos dos trabalhadores, ou seja, não pagam corretamente as horas extras. Perfeito. Então, além de prejudicar a saúde do trabalhador, ela não os recompensa dessa exaustiva carga horária. E é por isso de tanta ação na justiça. É importante frisar que as horas extras não incidem sobre o salário estrito sensu, né? As horas extras, elas refletem, elas incidem sobre todas as verbas de natureza salarial. Por exemplo, se o trabalhador trabalhou num ambiente insalubre ou periculoso, né, e a empresa não remunerou, não pagou, né, durante o contrato de trabalho, né, o adicional de insalubridade ou periculosidade, e também ele fez horas extras e a empresa não remunerou de acordo com as horas extras realizadas, o trabalhador, quando fizer o pleito na justiça, ele vai receber, né, as horas extras incidentes sobre o adicional de insalubridade ou sobre o adicional de periculosidade, apenas um exemplo, efetivamente, né? Tá? Então, a natureza aí das horas extras, ela é refletiva, né? É de incidência sobre todas as demais verbas de natureza salarial. Que é a chamada remuneração. Ela se espalha por todas as verbas que o trabalhador tem ali, que são verbas de direito salarial. Perfeito, né? Perfeito. Isso aí é um alerta para as empresas também, né? Então tá vendo como o empresário ele está criando um passivo, né? Então de bom tom, né, se atentar nessas questões e bem remunerar o trabalhador para que lá na frente não venha conta, né? Porque é uma má gestão e lembro que os juros da Justiça do Trabalho eles são os mais altos que tem, né? Sim. Então, se você deixa de pagar hoje as horas extras desse trabalhador, certamente ela vai refletir lá na frente. Então, dai a César o que é de César. Exato, né? Bem isso. Bom, vamos entrar no tema banco de horas, né? Banco de horas. Inclusive, alterado, né, pela reforma trabalhista, né, que trouxe aí a condição de formalizar sem a presença do sindicato, né, do empregado. Vamos trazer isso para o nosso público. O que seria o banco de horas, doutor Sérgio? O banco de horas, né, é um acordo hoje feito com o trabalhador e o empresário, né, que, via de regra, doutor Edmar, ele já é assinado quando você é contratado. Você já assina um documento lá falando que autoriza a compensação de jornada, né? Quando eu falo mal da reforma trabalhista, ela dá com uma mão e tira com a outra. O que acontece? A reforma trabalhista de novembro de 2017, ela veio e regulamentou dessa forma o banco de horas. De que forma? Anteriormente à reforma trabalhista, os trabalhadores tinham 1 ano para compensar essas horas extras. Eu trabalhei em horas extras, em horas excedentes. Eu vou receber dinheiro? Não, eu vou folgar outro dia. Isso é chamada compensação. Essa compensação, via de regra, ela deveria ser que um horário que o trabalhador tivesse ali o anseio de folgar. Seria uma compensação. Olha, você vem trabalhar para mim numa jornada de horas extras, aí no outro dia você compensa um dia que você entender. Mas não, os empregadores, geralmente, eles escolhem o dia que você vai compensar aquelas horas.
Isso para mim já é o primeiro erro. Pois bem, com a reforma trabalhista, ela alterou o prazo que eu tinha para compensar essas jornadas de trabalho excessiva. Antigamente falávamos em 365 dias. Hoje o empregador ele tem que compensar essa jornada em 6 meses. Mas por que deu com uma mão e tirou com a outra? Porque antes, minimamente, nós tínhamos a questão da entidade sindical para regulamentar essas horas excedentes, que seria a compensação de jornada. Esse acordo tinha que passar pelo sindicato para poder validar. Justamente o que o doutor Edmar falou lá atrás. Às vezes você fica com essa história de jornada de trabalho excessiva, você acaba tirando mais um posto de trabalho. E hoje não, é a raposa cuidando do galinheiro, falando um linguajar mais direto. Ou seja, a empresa fiscaliza essa jornada de trabalho excessiva e propriamente as compensações. Por isso que é importante o trabalhador ter o seu controle, né? Justo. Fazer as suas anotações, né? E muito importante, porque às vezes a empresa manda com que você continue trabalhando depois do horário normal e você não computa no seu cartão de ponto essas horas. E como que você vai poder ali fiscalizar isso? Não tem como. Se você não for minimamente organizado para todo dia fazer essas anotações que você trabalha a mais, certamente o seu direito ele vai sair pelo ralo. Porque passados 6 meses, antes de completos 6 meses, o trabalhador é dispensado da empresa e não compensou, né? E a empresa tem que remunerá-lo, tem que pagar as horas constantes no banco, né? E agora a empresa, se tem lá 100 horas, a empresa pode falar que tem 30, se o trabalhador não tem o mínimo controle, né? Então pode ser prejudicado. Então é bom observar essa questão. E isso acontece com muita frequência. O trabalhador não tem o mínimo de discernimento de quantas horas fez na semana. Então ele não vai lembrar futuramente. Perfeito, perfeito. Doutor Sérgio, vamos 40 minutos de live aqui, tá muito de horas extras. Puxa, uns 2 dias. Hein? Exatamente. Vamos entrar aqui no último tema, também para não ficar muito pesado para o pessoal que está nos assistindo, né? Mas antes de entrar nesse tema, vamos ter uma pergunta aqui acerca de banco de horas, né? Já que acabamos esse assunto efetivamente. O banco de horas é legal apenas para hora extra de 50%? É a Elizabeth Felipe, né? E confundiu os institutos aqui. O banco de horas vale para toda o banco de horas ele vale para toda e qualquer jornada de trabalho. Mas eu queria só aproveitar uma questão, aproveitando que não tem muito a ver com a pergunta da Elizabeth, a qual eu mando um abraço, tá? É importante a gente lembrar, doutor Edmar, que a compensação de jornada de trabalho habitual, por mais que você tenha um acordo, ela é descartada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Muito bom frisar isso. Isso é importante porque eu faço hora extra, no outro dia eu compenso, faço hora extra, daqui a pouco eu compenso, faço hora extra, daqui a pouco eu compenso. O tribunal entende que esse acordo ele é nulo. Então fiquem atentos a isso. O doutor Sérgio está falando que as horas extras habituais, né, elas invalidam o banco de horas. Invalida o banco de horas. Tá? Então, a empresa pode ser, o juiz pode determinar a invalidade desse banco de horas, né? E determinar a remuneração de todas as horas extras, né? Mesmo que compensadas. Por isso da importância de você ter seu caderninho e fazer todas as anotações. Hoje eu compensei tal dia que trabalhei tantas horas. Isso amanhã acaba servindo. Isso é importante, gente. O banco de horas não é absoluto, né? Tá? Não pode ser algum. Então, Elizabeth, não é somente para as horas de 50%, né? Então,
se efetivamente a hora extraordinária for executada num domingo ou num feriado, que a paga é de 100% sobre a hora normal, né, deve ser acrescida aí no banco de horas também, né? Tá? Queria entrar num tema aqui palpitante, um tema que a gente acaba se deparando muito aqui no dia a dia do escritório, né? Que é a questão do cargo de confiança, né? Quem exerce cargo de confiança, né? Tá? Um gerente, né? Um supervisor, né? Tá? Muitas das vezes as empresas não pagam, né, horas extras para esses funcionários, né, sob a alegação que eles são cargo de confiança, né? Mas isso não é absoluto, né, doutor Sérgio? Não. Acho que nós falamos aqui e temos demonstrado que a sociedade nossa, doutor Edmar, ela está doente, né? Ela age de má fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é sério uma empresa que contrata determinado funcionário e bate um carimbo lá na carteira dele falando que ele tem cargo de confiança e fala para ele não bata ponto. Só que esse funcionário, por estar à frente de 5, 6, 10 trabalhadores, está ali como um superior imediato deles, só que eles não dão a esse trabalhador o poder de gestão pleno. Quando isso acontece, esse trabalhador que não tem o poder de gestão plena, ele, em hipótese alguma, é considerado como um cargo de confiança. Por quê? Se eu quero mandar o fulano embora, eu tenho que ir lá e falar com o meu superior hierárquico. Se eu quero fazer uma admissão, eu não posso fazer diretamente essa admissão. Eu passo por todo um processo seletivo, eu tenho que levar os nomes, aí aquela pessoa vem e fala, olha, contrate esse. Então isso não é cargo de gestão, isso não é cargo de confiança. E para isso nós temos o artigo 9º da CLT, doutor Edmar, que ele trata da questão, que ele fala, em outras palavras, que os atos com o objetivo de desvirtuar os preceitos legais dessa consolidação, que no caso é CLT, serão nulos. Então, se eu tenho na minha carteira esse carimbo de cargo de confiança, mas na realidade eu sou um funcionário como outro qualquer, não ganho uma remuneração superior a 40%, eu não tenho cargo de gestão. Isso é confundir e iludir o trabalhador. Perfeito. Se eu sou gerente, se eu sou administrador, se eu sou supervisor, se eu sou coordenador, mas eu não contrato, eu não dispenso, né? Se efetivamente eu não tenho poder de direção dos negócios, a empresa trabalha desta forma, mas eu entendo, né, que tem que ser desta forma. Se eu não tenho total autonomia que pode colocar em risco os negócios diante da ousadia praticada, eu não sou cargo de confiança. Não sou cargo de confiança. E às vezes você nesse cargo, por conta dessa ilusão que te trouxeram à cabeça, você acaba trabalhando exaustivamente. Você cumpre uma jornada de trabalho excessiva. E aí nasce o direito às horas extras. Perfeito. As horas extras são devidas a esses profissionais. São devidas a esse profissional. Podem ser requeridas no Poder Judiciário, né? Pode ser requerida e certamente o Poder Judiciário vai conferir. Porque existe uma outra questão, doutor. Às vezes, a empresa, por não ter cartão de ponto para determinado funcionário, ela atrai para si a responsabilidade de falar que ele tinha cargo de gestão. Então, é muito importante, você também que está nessa função, que é reconhecido em tese como um gestor, mas na realidade não é, e o direito do trabalho vive num princípio chamado princípio da realidade, que é aquela que o trabalhador vive no dia a dia, também fazer as suas anotações, porque
amanhã certamente isso vai cair como uma luva. Perfeito. E por fim, doutor Sérgio, gostaria de ressaltar aqui que o trabalhador, a própria norma, a própria lei veda, ele não pode trabalhar mais de 2 horas extras diariamente. Não, a lei veda 2 horas extras no máximo por dia. Perfeito. Não há hipótese alguma que possa validar o banco de horas de um trabalhador que trabalha mais de 2 horas extras diárias por dia, né? E fica o alerta aqui também para o trabalhador que trabalha em horas extras e não são remunerados, a ele cabe sim o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, porque o empregador não está observando os direitos daqueles funcionários. Justo. Pô, mais uns abraços aqui para o pessoal que está nos prestigiando. Um abraço para o João Silva, para a Edivânia Tenório, para a Verônica Amorim e para Onicei Silva. Muito obrigado, viu, gente? Bom, acho que pincelamos aqui, né, os casos mais comumente, né, doutor Sérgio? Os casos que mais os empregados nos trazem aqui no escritório, né, que a gente observa que são mais enfrentados no dia a dia dos trabalhadores, e acredito que a gente tenha atingido o nosso objetivo, que é levar a informação, né, tá? E lembrando mais uma vez que estamos tratando de situações genéricas, né? Então, caso pode procurar um advogado da sua confiança para levar essa questão para o Poder Judiciário, né? Isso aí, fiquem atentos aos seus direitos. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado, doutor Edmar.